A paz do Senhor, amados irmãos, saúdo-vos na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui para debater assunto relacionado à Palavra de Deus. Não se esqueçam de subscrever no nosso canal, para que o nosso canal possa crescer. Mais uma vez estou aqui com o nosso irmão Wilson. Irmão Wilson, como está? Eu estou bem na graça de Deus. Amém. Exato. Sendo assim, hoje vamos falar assunto relacionado à persistência. Então, o nosso irmão Wilson está aqui para nos esclarecer o que quer dizer isso da persistência, como nós devemos persistir na presença de Deus. Então, neste momento, eu deixo a palavra ao nosso irmão Wilson. Obrigado. Primeiramente, deixe que eu saúdo aos internautas desta plataforma, dizer que estejam abençoados e abençoados mesmo, e estejam cheios de paz e abundância e muita persistência. Assim já estou a querer começar, né? Como se diz, ok, está tudo bem. E também, antes de eu avançar, gostaria que vocês subscrevessem neste canal, para que o canal possa crescer. É assim como, se você quer para que a palavra seja expandida para todo lugar, é necessário que você seja um dos subscritos deste canal. Então deve se subscrever para que o canal cresça e a palavra também cresça. Assim como Jesus disse aos seus discípulos, disse que idem a todo mundo pregar o evangelho para toda a nação, né? Então aqui agora, como a tecnologia já nos facilita a pregar o evangelho para todo mundo, então para isso continuar é preciso que você também subscreva e esteja sempre atento para ouvir a nossa palavra, ou a palavra de Deus. Porque faz bem e é vida, como diz no livro de Hebreus, diz que a palavra de Deus é espada, ela penetra mais do que qualquer espada de 2 gumes. Então, ela é eficaz, né? Ela é eficaz. Por ser eficaz, significa a capacidade de poder ultrapassar tudo. Falando da persistência, primeiramente devemos saber o que é persistência. Persistência é uma palavra que é usada no sentido de estar numa luta, e aquela luta você está a ver, parece que está a se tornar tão difícil. Então o que a pessoa faz para continuar para poder vencer a luta? É preciso com que permaneça no mesmo lugar, de modo a chegar até ao fim ao fim do trabalho que você está a precisar de alcançar. Aí é que chamamos de persistência. Vamos na persistência. Existem seus sinônimos, né, da persistência. Então, existe a persistência e temos também a resistência e temos também a insistência. Continuar sempre a insistir na mesma coisa que você bem precisa. Olha, irmão, a persistência é uma coisa mais importante que se precisa na vida. Nada existe na vida, ou não existe vitória na vida sem que você persista na luta. Primeiro, para você vencer na luta, é ser paciente, ter vontade de poder trabalhar, ter a capacidade de poder enfrentar aquilo que você precisa para alcançar. E aí você vai conseguir, aí está a persistir. Então, por causa de persistir, você automaticamente esteja a buscar a vitória. Olha, a Bíblia nos diz no livro de 1 de Samuel, no seu capítulo 1, versículo 1, fala da história de Ana. Disse que existia um certo homem chamado Elcana. Elcana este que tinha 2 esposas, cuja as esposas, uma era Ana e a outra era Penina, que é a mais nova. Só que a Bíblia diz uma coisa, diz que a Ana era uma pessoa que não fazia filho. Sim, Ana era uma pessoa que não fazia filho, e a Penina simplesmente que fazia filho. Então, neste contexto, o que acontecia? A Ana, vendo que a idade já estava indo embora, sem filho, sem deixar pelo menos nenhuma herança para Elcana, então ela viu que seria melhor que eu louvasse ou orasse para este Deus. Eu sei dizer que quando eu bater as portas perante a meu Deus, alguma coisa vai poder acontecer. A Bíblia diz que a Ana era zombada pela Penina por não fazer filhos, mas a Ana não desistiu na luta em que ela tinha de poder ter filhos. A Ana viveu humilhações, mas ela não desistiu da sua humilhação. Não desistiu de pedir aquilo que ela queria, que era filho. Deus, vendo que a Ana ainda continuava a persistir naquilo que ela precisava, Deus tinha que responder a Ana. Olha, de lembrar que a Ana para permanecer no mesmo local,
ou na mesma posição, ou na mesma luta, ela o que tinha que fazer? Tinha que continuar sempre a orar a este Deus, tinha que continuar a ter paciência, tinha que continuar a ter esperança. Ana não se importou com a idade, não se conformou com a idade, e não se conformou também com a humilhação, e nem se conformou com o quê? Com a zombação que a Penina fazia sobre ela. Ela simplesmente ficou obcecada com o seu pedido que ela tinha para com Deus, de trazer uma felicidade a quem? Ao Elcana. Porque Elcana já não tinha mais, ou porque Elcana já pensava, estava na expectativa de que a Ana já não tem solução. Então Ana fez perceber a Elcana de que a solução ainda existe. Até o profeta, até o sacerdote, ele confundia como uma pessoa bêbada, porque ela persistia sempre na oração, persistia sempre naquilo que ela precisava. Ana continuou sempre. Então é por isso que, na medida que Ana persistiu na sua oração, Deus lhe deu filhos. E o filho dele tornou-se herói até hoje. Ele ainda é falado, o filho dele. Porque valeu a pena a persistência da Ana. Significa que nada em que você pode conseguir sem a persistência. Irmãos, não importa o que te disseram, você deve continuar sempre a persistir a Deus, deve continuar sempre a orar a Deus, deve continuar sempre a ter paciência, deve continuar sempre a confiar na sua fé, continuar sempre a confiar no seu treinamento, por causa da organização da vitória, e consiste em ensinar a persistência na sua vida. Por causa da persistência você consegue alcançar os seus objetivos. Não importa o que disseram para ti de que você não vai conseguir, não vai ter emprego. E neste momento vejo pessoas que já rodearam em vários cantos, deixando seus documentos, e já ficaram decepcionados. Agora eu venho dizer, continua sempre a persistir lá onde você deixou seus documentos, continua sempre lá, até eles também vão ficar chegados, vão começar a dizer as mesmas palavras que disseram para Ana, dizer que afinal de contas eu não sou nada para si, eu não sou suficiente para si. Esse é o Cana a dizer para Ana, eu não sou suficiente para si. Eli a dizer para Ana, será que você está bêbado? Vamos persistir, vamos ser mais pacientes naquilo que nós precisamos. Porque a Bíblia diz que espere no Senhor, não se descanse, ou descanse no Senhor, porque é no Senhor onde há um bom repouso, é no Senhor onde há uma boa esperança, há uma boa expectativa daquilo que você precisa. Muito obrigado, irmão Wilson, pela essa palavra, uma palavra poderosa. Amados irmãos, hoje nós aprendemos a como persistir na presença de Deus. Ouvimos bem aqui com o nosso irmão Wilson que não devemos desistir em toda circunstância. Muitas das vezes, cristãos de hoje em dia, facilmente as pessoas desistem por causa do sofrimento que estão a passar. Então, a palavra de Deus, ela nos fortifica, amados irmãos, no dia de hoje, que nós temos que persistir em todo momento, em toda circunstância. Nós devemos persistir. Assim que nós ouvimos a história da Ana, né? Ana, segundo o pregador, diz que Ana, ela não tinha filho, mas ela não parou de persistir. Ela sempre orava. Amados irmãos, uma das maneiras de persistir na presença de Deus é continuar a orar, pois diz a palavra de Deus que aquele que espera no Senhor, essas pessoas renovam as suas forças. Aleluia. Vão correr sem se cansar. Então temos que permanecer na presença de Deus. Nós não podemos abandonar o nosso Senhor Deus por causa das coisas do mundo, por causa das coisas da terra, pois Deus, Ele é o nosso refúgio, né? Se nós continuar na presença de Deus, Ele vai nos salvar, Ele vai nos tirar do sofrimento. Então agradecemos ao irmão Wilson, que aceitou ser usado por Senhor Jesus nesta bela tarde, por meio desta palavra relacionado à persistência. Na realidade, eu sou a experiência própria. Desde a perda da minha visão, ao longo dos meus 5 anos, eu continuei sempre a persistir naquilo que eu precisava. Porque a minha persistência era no sentido de a minha oração era simplesmente para eu poder voltar a ver. Só que pude perceber mais tarde de que, afinal de contas, a minha persistência me levou a ver, sim, mas não carnalmente, mas sim no espírito, segundo a visão que eu tive por Deus. Deus, pelo contrário, além de me dar uma visão carnal, por causa da persistência que eu tive, Ele me deu uma visão espiritual. Então, por causa da visão espiritual, eu consigo fazer algo em que muitos não conseguem fazer. Por exemplo, atualmente, eu digo que estou a estudar na escola básica de música, mas consigo sair do bairro 5, que é atual 25 de setembro, até neste bairro Muzingat, para vir estudar, sem nenhuma
ajuda. Contudo, com risco de carros na rua, mas eu consigo chegar até ao meu destino. Porque valeu a pena a persistência. E ainda até agora não estou a passar batalhas. São elas humilhações familiares. São elas humilhações familiares. São eles zombações e muito mais, mas ainda continuam a persistir, porque eu sei dizer que meu Senhor é um justo, meu Senhor é um fiel, é fiel para aquele que continua sempre a persistir e continua sempre a resistir na vida. Temos a questão daquele cego chamado Bartimeu. Primeiro ponto é de que ele ouviu dizer de Jesus. Segundo ponto é de que ele creu em nome de Jesus. Ele foi na expectativa de que Jesus, alguma coisa de fazer. Eu já estou cansado de pedir esmola. Ele persistiu naquilo que ele já não precisava para que possa lhe abandonar. Mas as pessoas estavam ali a humilhar, dizer que você não é capaz de fazer isso. Mas ele disse que não, eu sou capaz, até posso largar a minha capa. E ele largou a capa dele e foi até onde está Jesus. Ele persistiu para largar a capa. E ele não ouviu nas pessoas. Um dos segredos de você alcançar os seus objetivos é ignorar as pessoas más, as más pessoas. Ou simplesmente os bons conselhos. Porque a Bíblia diz no livro de Coríntios, 1 Coríntios 15, 33, diz que, meu irmão, não se engane, porque as más companhias corrompem o quê? Os bons costumes. Então, neste contexto, você não pode se enganar. E você tem que aprender a ignorar algumas vozes. Não seja como aquele velho profeta que foi enganado com uma voz que não pertencia a Deus. Eu acredito que se o profeta persistisse a ignorar aquele profeta ou outro, eu acredito que o profeta não poderia morrer. E o profeta poderia ganhar um galardão, mas por causa da desistência que ele teve, não teve persistência naquilo que ele precisava, acabou sendo devorado. Voltando atrás, aquele cego Bartimeu também, por causa da persistência que ele tinha, e acabou sendo estabelecido seus olhos. Então, meu irmão, não desista, continua sempre a persistir. Ora e creia naquilo que você precisa. Muitos estão a perder a fidelidade, estão a perder a persistência, estão a perder a resistência, porque querem adorar dois deuses ao mesmo tempo. Por questões, eles tratam de questões de demora. Promessa não tem prazo nem validade. O que Deus prometeu para si sempre vai acontecer. Assim como Abraão não viveu a promessa, mas existia uma família de Abraão que viveu aquilo que é de Abraão. Nem tudo que você é prometido você pode viver, mas sim tua geração que vive. Então ele continua a persistir. Abraão persistiu. E é por isso que a sua geração até hoje viveu a promessa de Abraão. Muito obrigado, irmão Wilson. Já estou muito esclarecido. Na verdade, o irmão Wilson veio muito preparado a este assunto relacionado à persistência. Acredito que vocês, irmãos, também estão esclarecidos quanto à persistência. O nosso irmão aqui explicou muito bem como podemos persistir. Não devemos desistir dos nossos sonhos. Muitas pessoas estão a perder os seus sonhos por causa de não persistir simplesmente. E nós temos que persistir na presença de Deus. Temos que persistir nos nossos sonhos e nós vamos sair bem. Não sei se o nosso irmão Wilson ainda tem mais uma palavra, outra coisa a dizer. A única palavra que eu tenho a dizer, a única mensagem que eu tenho é dizer que continue sempre assim, a persistir, continue sempre seguindo este caminho de Deus. Você que está em Deus, continua sempre a Deus. Você que ainda não conhece a Deus, procura conhecer a Deus para que seus objetivos sejam alcançados, para que seus sonhos sejam concretizados. Nenhum sonho vai se concretizar sem Deus, porque Deus é dono dos sonhos, Deus é dono dos planos. Muito obrigado. Muito obrigado. Amados irmãos, não se esqueçam mais uma vez de se subscrever no nosso canal, não se esqueçam de dar like, não se esqueçam de comentar. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.